Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínios e Negócios. Eu sou Cláudio Brandão, diretor, fundador da SECAD Administração Condominial. Há 30 anos cuidando do seu condomínio, trabalhando como síndico profissional, administrador ou assessorando você, síndico condômino. E como contador, administrador e advogado, nós trabalhamos para que seu condomínio funcione bem 24 horas por dia, para que seu prédio tenha tranquilidade de receber você bem no seu dia a dia. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa nos assuntos jurídicos da gestão condominial para falarmos de um assunto muitíssimo importante, da nossa saúde. Você sabe como lidar com essa carga emocional que nós temos vivido hoje, nesse período de pandemia? E quando bate aquela ansiedade, aquela vontade de dar aquela geladeira fora de hora? O que eu vou fazer? E você sabe ainda como anda o comportamento do seu coração? Se o coração está batendo no ritmo adequado? Para nos ensinar, para tratarmos dessas e outras questões, nós trouxemos aqui 3 autoridades no assunto. Dr. José Vitélio Ruiz Ribeiro, especialista em clínica médica e cardiologia, pós-graduado em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Mestre em Ciências Ambientais e Saúde, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e um dos membros fundadores do ProBem. Dr. José Vitélio, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Cláudio. Primeiramente, quero agradecer esse convite especial, né, de você, da SECAD Administração Condominial, pela oportunidade de estar aqui hoje e poder passar para você, condômino, informações valiosas sobre saúde com um enfoque multidisciplinar, ou seja, uma abordagem psicológica, nutricional e cardiológica. Você tem certeza que está se alimentando bem? Você está conseguindo lidar com situações de estresse e ansiedade? Você tem certeza absoluta que seu coração está saudável? Se você ainda não tem resposta para essas perguntas, então nos acompanhe nessa live. Conhecerá sobre esses e outros assuntos relacionados ao ProBem, que é o Programa de Autogerenciamento do Bem-Estar. Muito obrigado. Doutora Ana Flávia Scardiano, nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto desde 1994. Pós-graduado pela Federal do Espírito Santo em Saúde Coletiva. Pós-graduado pelo INSERM, na França, em cronobiologia e comportamento alimentar. Formação em coaching pela Nutrition Coaching. Formação em comportamento alimentar pelo Instituto de Nutrição Comportamental de São Paulo. Formação no método SOFI, Nutrição Comportamental. Doutora Ana Flávia, seja bem-vinda. Obrigada ao Cláudio, à SECAD pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho como comer melhor e não menos, né? Eu sempre falo que nós, nutricionistas, a gente tem que ensinar as pessoas a viver em paz com a comida e não temer essa comida, né? Não cortar os alimentos no processo de emagrecimento. Não é assim que funciona. Então, fica com a gente até o final, que eu vou estar dando algumas sugestões aí para vocês em relação a isso. Obrigado. Dr. Eliseu Borlotti, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela USP, especialista em dependência química pela UFES, aprimorando em terapia comportamental de grupo pela PUC São Paulo, mestre em psicologia pela UFES, doutor em psicologia pela PUC São Paulo, pós-graduado em psicologia experimental pela USP, docente do comportamento em psicologia social e desenvolvimento pela UFES. Doutor Eliseu, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos, Zé Vitélio, Ana Flávia. Agradeço o convite, tá, da SECAD, na pessoa do Cláudio, por essa oportunidade. E hoje é um dia muito importante, né? A gente vai estar falando de saúde e do modo como a psicologia integra a cardiologia e a nutrição. A psicologia ela é muito importante no manejo do estresse, seja no treino de habilidades, né, para lidar com as questões do dia a dia,
e nas relações com as pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa manhã. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no canal da SECAD para prestar esse serviço que eu julgo de relevante importância social, compartilhando a sabedoria, a experiência de vocês. Pois bem, quando eu ouvi falar da primeira vez do programa ProBem, que é um programa que ensina as próprias pessoas a cuidarem do seu bem-estar, da sua saúde, pensei em como fazer essa parceria para trazer essas informações para os nossos clientes da SECAD. Porque, afinal, produzir o bem-estar através da gestão condominial é a nossa missão. Então, eu gostaria que o Dr. Eliseu falasse para nós, de forma rápida, o que é o ProBem. Então, o ProBem é a sigla para Programa de Autogerenciamento do Bem-Estar. Como um programa, ele envolve várias atividades, né? Tanto da parte da cardiologia, da parte da nutrição e da parte da psicologia, né? E autogerenciamento, por quê? Porque as pessoas, elas têm que aprender a se autocuidar, né? A serem generosas consigo mesmas em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação ao autocuidado do coração. Então, o ProBem, ele foca isso, ele foca no treino de habilidades, no autocuidado, no apoio mútuo do grupo, né? A Ana vai falar um pouquinho daqui a pouco da questão do grupo. E é um programa voltado para a aquisição e o fortalecimento do bem-estar, do ponto de vista da nutrição, da cardiologia e da psicologia, porque a gente entende que são três principais áreas de conhecimento, três campos de conhecimento que afetam muito diretamente o bem-estar, né? A gente sabe, por exemplo, que em situações de estresse, a gente pode comer mal, né? E ao comer mal, a gente também acelera o processo de estresse, e o processo de estresse afeta os batimentos cardíacos, né? E isso pode se cronificar e virar um problema mais sério. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso bem-estar. E essa é a proposta do ProBem. Muito bem, muito obrigado. Já observei aqui que nós temos já várias pessoas aqui que já entraram no nosso canal, estão nos assistindo. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas no nosso chat, que ao final os doutores irão responder as suas perguntas. Doutor José Vitélio, observando aqui a nossa rotina já nos impõe uma condição desfavorável à saúde, né? O corre-corre do dia a dia, o estresse, o trabalho, e ainda vem o isolamento social que nos tirou as academias, nos tirou as áreas de lazer. Como é que eu faço para saber se o meu coração está batendo no compasso certo? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente no consultório. E o coração como órgão também vital na nossa vida, quando ele não está funcionando adequadamente, ele manda sinais. O mesmo acontece quando você tem, por exemplo, um problema no fígado, um problema no cérebro, algum problema no olho. Você começa a ter alguns sinais, alguns sintomas que podem assim, sugerir que alguma coisa não está funcionando de forma adequada. E o que acontece também com o coração. Então, por exemplo, é frequente ter no consultório paciente que chega reclamando, por exemplo, de falta de ar, dor no peito, palpitações, cansaço desproporcional ao tipo de atividade que realiza. Por exemplo, vai subir uma escada, que não é uma escada tão alta assim, mas que habitualmente não tinha dificuldade para subir. E recentemente começou a ter algum tipo de problema, principalmente falta de ar. E isso pode ter, por trás de todo esse quadro colorido, pode ter algum problema cardíaco. Então, se você, por exemplo, condômino, está percebendo que tem alguma dificuldade, algum problema relacionado com os já descritos aqui, pode, de alguma forma, procurar o atendimento com seu cardiologista, agendar uma consulta para tirar essa dúvida. Algumas doenças também têm um curso e uma evolução de forma assintomática, ou seja, a pessoa não apresenta sintomas. E o fato de você não sentir nada não significa
que se o coração, se o fígado, se o cérebro, por exemplo, se os pulmões estão normais. Muitas vezes chega na consulta paciente que é fumante e fala, não, eu fumei a vida toda e nunca tive nada, mas o fato de que seja sintomático não significa que não apresente ou que não apresentará futuramente algum tipo de problema. E a mesma coisa acontece com o coração. É muito frequente ver pacientes, por exemplo, diabéticos, pacientes idosos, diabéticos, mulheres também acima de 60 anos de idade, que infartam sem dor, por exemplo. Então, tem um curso de doença coronária assintomática, por outros motivos, no caso da mulher, a perda durante a menopausa, perde essa proteção hormonal do coração, e então pode evoluir com também problemas sérios. Então, em resumo, o fato de você não sentir nada não significa que a sua saúde está boa. O certo é a gente estar sempre fazendo o nosso check-up, estar sempre na atividade física, mesmo no isolamento social, fazer aquelas caminhadas dentro de casa. É isso que você recomenda? É importante também fazer sua avaliação periódica. Se você tem fator de risco, por exemplo, é diabético, hipertenso, tem colesterol alto, você deve fazer exame pelo menos semestralmente e consultar seu médico pelo menos 2 vezes por ano. Existem novas modalidades impostas por esse período de pandemia, principalmente o atendimento online, né? A telemedicina teve um aumento da procura por esse tipo de atendimento. E se, por exemplo, você tem dificuldade para estar ganhando peso, está tendo algum distúrbio alimentar, a Ana Flávia vai falar sobre isso. A atividade física é importante, sim. Se você não puder ir na academia, procure um lugar ao ar livre, faça uma caminhada. Se não pode sair de casa porque é fator de risco, tente fazer algum tipo de atividade dentro de casa, algum tipo de exercício, agachamento. Você falou em doenças sintomáticas. Existe alguma dica aí que eu posso fazer assim, entre aspas, um autoexame, de alguma coisa está diferente? Como é que eu faço para perceber essa sutileza aí da desritmia do coração que está saindo fora do compasso? Por exemplo, um exame que não é invasivo e que tem um grande valor é o eletrocardiograma. É um exame que faz muito rápido e a gente consegue ver se tem alguma alteração no ritmo cardíaco. E, além disso, pode ver se tem complicações da hipertensão arterial, um traçado eletrocardiográfico aumentado, por exemplo, é um indicador de uma hipertrofia ventricular, que, nesse caso, hipertrofia ventricular esquerda, que é uma lesão de órgão-alvo. Então, o eletrocardiograma é um exame muito importante. Exames de laboratório também podem ser valiosos, principalmente para diagnosticar dislipidemias, nesse caso, colesterol alto, triglicerídeos altos, que a gente conhece que um valor elevado dessa substância pode causar um processo chamado de aterosclerose, acumulação de placa de ateroma, de gordura no interior das artérias, que futuramente pode evoluir com obstrução. No caso do coração, se acontece nas artérias coronárias, pode causar um infarto. Se esse mesmo processo acontece numa artéria cerebral, pode causar um AVC isquêmico, e por aí vai. Ok. Doutora Ana Flávia, você falou no início que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. E fazer dieta requer uma certa disciplina. Ensina para nós esse segredinho aí. Hoje a gente vê as pessoas querendo viver de regrinhas, né, alimentares. Então, nessa fase ainda que a gente está vivendo, de muito estresse, né, onde o nosso coração acelera devido a esse estresse, e a gente acaba perdendo o controle em relação à alimentação também, né? A gente não sabe o que comer, como comer, com quem comer, e começa a virar uma bola de neve todo esse processo, e a pessoa pode aumentar muito o peso dela. Ou também pode ter o inverso, um outro tipo de transtorno, né? Que ela não quer comer nada, se recusa a comer.
Então, é importante a gente entender que a gente deve comer melhor e não menos, né? Essa é uma regra de ouro, sabe? É importante a gente fazer as pazes com os alimentos. Então, eu vou te dar aqui 4 sugestões para você poder entender por que dieta mesmo, aquela coisa de regrinhas, não é interessante para a gente nesse processo de estresse. Então, primeiro, não fica contando calorias, sabe? O que eu tenho no prato, quanto de calorias, quantas colheres eu devo comer. Isso vai causar mais estresse para você. É importante você procurar qualidade na sua alimentação. Quando eu restringo muito a minha alimentação, que eu corto muitas calorias, eu acabo tendo perda de cabelo, unhas quebradiças, e eu começo a perder muito nutrientes por essa alimentação desequilibrada. E com isso vai desencadeando mais doenças, como o doutor José Vitélio já mencionou. Outra coisa que é importante a gente entender é comer alimentos mais verdadeiros, né? O que é isso? Comida caseira, aquela comida que não é processada, que não tem alimentos ultraprocessados, é justamente aquilo que vem da terra mesmo, sabe? Evitar pegar produtos industrializados, lasanhas prontas. Eu entendo que isso é super prático no nosso corre-corre, mas se a gente aprender a se programar, a se planejar, a gente consegue sim comer comidas de verdade aí. Outra situação que nos leva é que a gente acaba comendo com muita gula porque a gente não sabe o que está comendo. Botou no prato, você não presta atenção se tem 1 ou 2 colheres, porque a regra está te dizendo, são 2 colheres disso, então você automaticamente coloca e não presta atenção. Então, coma sem gula. Esteja presente para o seu prato na hora que você está comendo. Eu, por exemplo, nós estamos aqui nós 4, com muitas pessoas nos ouvindo, e nós estamos presentes uns com os outros. Imagine se eu estivesse aqui com vocês, batendo papo, e toda hora eu pego meu celular e fico, ok, então, é isso, Cláudio Noa. Então, o que mesmo que você falou? Isso acontece com a gente quando a gente se alimenta. A gente tem um celular do lado, a gente quer responder as mensagens do WhatsApp enquanto a gente está comendo. E não é por aí. A gente tem que estar presente para o nosso prato, para que a gente não coma com gula. Outra sugestão, a 4ª sugestão, é comer com prazer e sem culpa. Que coisa maravilhosa eu poder, sabe, hoje eu tenho o meu almoço, dizer o que eu estou com vontade de comer hoje. Poxa, hoje eu tenho que comer bife grelhado e salada, mas não é isso que eu estou com vontade. Eu vou comer aquilo que eu tenho vontade realmente, eu vou comer com prazer e sem culpa. Por quê? Eu vou estar comendo com qualidade as minhas escolhas. Então, se eu estou com fome, é importante que eu vá comer. Se eu estou sem fome, é importante eu parar de comer. Às vezes a gente não percebe essa questão da gula, porque a gente não está presente para o nosso prato e eu como de forma compulsiva, né? Então, é perguntar para você mesmo, eu quero comer esse alimento? Então, eu vou comer sem culpa e saboreando esse alimento. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e começa a neura, né? Já estou trancafiada dentro de casa, ainda vou comer chocolate, vou engordar. É importante a gente lembrar que nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. É como eu como esse alimento que faz o emagrecimento e o engorda, né? Então, quem responde bem a essas perguntas chega a um peso saudável, sustentável, sem recorrer a métodos radicais. Então, o excesso de regras, eles fazem com que nunca consigamos comer bem e em paz. Nunca vai deixar a gente viver em paz com essa comida. E a gente acaba com uma sensação de culpa por ter comido esse excesso. Quando a gente sente culpa ou a gente sofre terrorismo nutricional, porque o que essas dietas fazem com a gente é um terrorismo nutricional. A gente pode ganhar peso porque a gente se força a comer com restrição, sem equilíbrio e, em consequência, depois a gente comete exageros. Então, o corpo está acostumado a todo tipo de alimento. Claro que algumas pessoas têm problemas ou alergias a alguns alimentos, e aí isso deve ser tratado sim com especialista. Mas, se esse é o caso, que é uma minoria, né, da população, então que tenhamos realmente discernimento de procurar esse profissional e fazer o teste, se eu estou realmente com alergia ou se eu estou intolerante a esse alimento que eu estou tirando do meu dia a dia. Então, em geral, não faz sentido eu cortar determinados grupos de alimentos, porque isso só vai atrapalhar o prazer de comer.
Imagina chegar na hora do almoço, você está cheio de coisa para fazer, estressado, e você quer comer um carboidrato, e na sua dieta diz que você não pode comer o carboidrato. Isso vai gerar mais estresse. E é importante a gente lembrar que a gente é onívoro, né? A gente pode comer de tudo e não tudo. Diferentemente de alguns animais, por exemplo, a vaca, que é herbívora, o leão, que é carnívoro, nós somos onívoros. Então, a gente precisa, inclusive, de variedade para nutrir o nosso corpo com qualidade. E essa variedade, para nós, é uma felicidade. Por quê? Porque nos permite comer coisas diferentes, variadas no nosso dia a dia. Isso também traz um questionamento sobre o que comer. Então, eu já posso comer de tudo, posso me nutrir. Então, eu posso tomar um sorvete, por exemplo? Claro que sim, mas como eu vou tomar esse sorvete, né? O que fazer, então? E é isso que a gente vai estar trabalhando no nosso ProBem com cada um de vocês que estiverem participando do nosso programa. Deu para entender? Nossa. Muito bom. Ana Flávia, reforçando aí sua brilhante apresentação, em relação ao prazer de comer. Teve uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que foi um dos países que começou já tem umas 2 décadas atrás, todo esse boom de cirurgias bariátricas devido ao alto índice de obesidade. Acho que é o país que tem a maior taxa de obesidade do mundo, né? Uhum. E eles constataram, eles fizeram um acompanhamento desses pacientes obesos depois da bariátrica. E nesses próximos anos, o que aconteceu? Um dado interessante foi que o índice de suicídio nessa população foi gigantesca, porque eles não tinham mais prazer por comer. Então, olha aí a importância do prazer na hora da alimentação. Não só o suicídio, mas o alcoolismo também, né? Cresceu bastante pelas estatísticas, porque ele desvia o foco da comida para outra situação. Por isso que muitos, né, a maioria dos bariátricos hoje volta ao peso que estava antes, ou até mais do que estava antes da bariátrica, porque perde esse prazer de comer, vira essa obrigação de ter que comer e não estar satisfeito com aquilo. Então, se eu não estou satisfeito, imagina você ter um bolo de chocolate e uma laranja. Eu quero realmente chupar essa laranja? Será que adianta eu ficar substituindo laranja por bolo? Enquanto eu não comer um pedaço desse bolo, eu vou ficar pensando nele o dia todo. E quando eu não der conta mais, eu vou atacar o bolo todo. Então, não existe substituições em relação ao prazer, sabe? É importante a gente entender, eu estou com vontade de comer isso, o que está me levando a comer isso? Né? A gente tem vários tipos de fome, e uma delas é a fome de afeto. E às vezes o bolo nos leva a uma fome de afeto. E que eu preciso entender, a gente está trancafiado dentro de casa, a gente não está tendo contatos mais com as pessoas. E isso pode me levar, assim, a comer em exagero. E se eu ficar me privando, não vou, que eu engordo, vai chegar um momento que você vai comer além do que você gostaria e você vai se sentir culpado, frustrado. E, na verdade, não é você que é uma pessoa fracassada. São essas regras que te levam a pensar que você é um fracassado. Muito bem, nós tivemos alguns comentários aqui interessantes, nós colocamos aqui na tela. Inclusive, um aqui, eu vou ter que até fazer nem meia-culpa, não, uma culpa e meia. Porque o meu dia a dia, o meu corre-corre, às vezes até na hora que eu comento, estou lá respondendo mensagem no celular. E tem um comentário ali que veio meio tipo um puxão de orelha. Preciso melhorar nisso. Estou começando a entender o porquê dessa junção dessas 4 especialidades, mas vou deixar para vocês falarem isso depois. Então, eu queria falar para o doutor Eliseu, né, esse estresse que nós vivemos aí no dia a dia, muito trabalho, preso em casa, ainda tem a rotina, as pessoas que trabalham em casa ainda tem a rotina doméstica, enfim, chega no final da noite, nós temos aí um desafio. Como colocar a cabeça no travesseiro e dormir, ter uma boa noite de sono, porque isso é bom para a nossa saúde. Como é que eu vou relaxar e ter uma boa noite de sono depois de um dia tão estressante?
Sim, essa pergunta é muito importante. Quando a doutora Ana estava falando, e ela comentou da questão do abuso do álcool nessas situações, né? Então, o que acontece? No isolamento social, a gente é privado do contato social, que é a principal fonte de reforçamento, de prazer, de recompensas, né? A gente se afasta dos amigos, às vezes até dos familiares mais próximos. Uma consequência principal disso é o tédio. E o tédio está muito relacionado ao abuso de substâncias e também de alimentos, né? Porque eles vão mexer na zona do prazer dentro do nosso cérebro, né? Então, essas compulsões, sejam elas por alimentos, por bebidas alcoólicas, por jogos na internet, tudo isso está relacionado a uma mudança no contexto que a gente está vivendo. Então, o programa de autogerenciamento do bem-estar, ele vem num momento muito oportuno para que a gente saiba lidar com o estresse do dia a dia, não só da pandemia em si, mas a pandemia ela exacerbou um pouco isso, né? A palavra estresse, ela significa desgaste. Então, a gente está vivendo uma situação já que se alonga há muito tempo e o desgaste, não, às vezes, não está sendo reposto. A gente precisa repor essas energias. Por quê? Porque quando a gente está estressado, a gente perde muito nutriente. Então, se a gente se alimenta mal, a gente não tem condição de, via alimentos, né, doutora Ana, repor o que foi perdido. E o estresse é uma situação também de enfrentamento do perigo. Nosso organismo está reagindo num processo lá de trás dos nossos antepassados de uma situação de perigo. Então, sempre que a gente se enfrenta uma situação de perigo, o nosso organismo se prepara para correr do leão, né, vamos colocar assim, ou para brigar contra o leão e derrotar o leão, né? É claro que algumas pessoas têm aquela reação de congelamento, que é o quadro de depressão, né, nas situações de estresse. Resumidamente, o estresse vai progredindo, né, até chegar a uma situação em que a pessoa se vê sem saída da situação difícil e vem os sintomas de depressão, né? Como é que a gente lida com isso? Aí é uma dica. É bom pensar, os condôminos que estão nos ouvindo, numa balança que equilibra o prazer e o desprazer, né? Então, a gente precisa, se a gente puder, eliminar situações de desprazer da nossa vida o máximo que a gente puder, né? Tipo assim, isso não me pertence, né? Eu não vou aceitar tantas coisas que me pedem para fazer, eu não tenho condições de trabalhar até tal horas da noite, enfim, é dizer não para algumas situações que são desprazerosas. E buscar fontes de prazer que substituam as fontes que foram perdidas, por exemplo, nessa situação de isolamento. O que pode ser feito, mesmo nas limitações do espaço dentro do apartamento, dentro da casa, né? Numa área livre, a gente poderia estar caminhando, como o doutor Vitélio sugeriu, né? Então, a gente precisa, resumidamente, aprender a relaxar, né? E aprender a relaxar é alterar a nossa qualidade de vida também. Por quê? Porque a gente pode relaxar de 3 maneiras. E aí a primeira dica, né? Eu posso relaxar o meu corpo, por exemplo, cuidando das minhas horas de sono, né? Fazendo algum esporte relaxante. Até o próprio sexo é uma atividade que relaxa, a gente sabe disso. Enfim, a outra coisa é relaxar a minha cabeça, relaxar a minha mente. Então, aproveitar as situações que você está envolvido, como a doutora Ana falou, a própria alimentação, se concentrar naquele momento, ter uma atenção plena, focada no que você está fazendo naquele momento. Aí a doutora Ana citou o exemplo que eu vou falar a mesma coisa. Imagina a gente aqui se a gente não tivesse conectado com vocês que estão nos assistindo, né? Com os condôminos, atentos às demandas de vocês, às perguntas e à conexão que o Claudio Honor da SECAD está fazendo com todos nós. Ou seja, mesmo à distância, a gente está integrado, né, num cosmos que conecta todo mundo de uma maneira bacana, né? Essa é uma maneira de relaxar a mente, ou seja, onde eu estou, o que eu estou fazendo agora, né? Como dizia aquele ditado, o ansioso fica muito preocupado lá no futuro, né? O depressivo fica lá atrás, no passado. Então, a solução do equilíbrio é estar no presente. E é por isso, condôminos, que a palavra presente, o verbo no tempo presente, é a mesma palavra que a gente usa para dizer eu ganhei um presente, né? Então, é bom ganhar presente nesse sentido de estar aqui agora, vivendo nesse momento.
né? Então, a outra maneira de relaxar, a terceira dica, é mudar o mundo ao nosso redor na medida do possível. E aí implica pensar em atividades que eu possa fazer mesmo nas limitações físicas, nas limitações de espaço, nas limitações de idade, nas limitações de cardiopatias, né, doutor José Vitelli? Algo pode ser feito. E a minha habilidade de identificar o que pode ser feito precisa ser aprimorada no processo de autogerenciamento que o ProBem propõe, né, na parte especificamente da psicologia. E nessa parte de mudar o mundo é enfrentar aquilo que a gente pode enfrentar, adquirir habilidades para mudar aquilo que pode ser mudado, né? E paciência e aceitação, né, para a gente entender aquilo que não pode ser mudado e o tempo necessário que a gente precisa para ter paciência para esperar aquilo que está fora do nosso alcance. Então, essa habilidade é muito importante, a habilidade de aceitação, né? De autocompaixão com as suas próprias dificuldades e com aquilo que você pode fazer, né? Então, 3 perguntas importantes para quem está nos assistindo, especialmente os condôminos. O que me dá desprazer? O que me incomoda? Né? E aí vale para as questões que a Ana Flávia está colocando. O que eu gosto de comer, o que eu não gosto, o que me dá prazer, o que eu preciso. E por que isso está acontecendo? É uma pergunta importante, né? Às vezes, a ajuda de um psicólogo é fundamental nesse processo de autoconhecimento, do que está acontecendo e do porquê as coisas acontecem na nossa vida. Isso nos dá dicas, principalmente, do que pode ser alterado, né? E aí, nessa fase do estresse, no ProBem, a gente avalia o estresse. Então, a gente vai saber se você tem estresse, né? A primeira pergunta que o programa responde é qual a fase do estresse que você se encontra, né? Porque o estresse, ele progride em 4 fases, como eu falei. A gente passa do estado de ansiedade, se isso não for resolvido, aquilo ali vira um estado de mau humor e aquilo ali progride para um transtorno depressivo, por exemplo. A fase do alerta é uma fase boa, a gente produz coisas, a gente é criativo, a gente resolve problemas, a gente enfrenta as coisas, só que a gente precisa, né, desacelerar, descansar, recuperar o fôlego, né, precisa de um final de semana completo, né, e aí qualquer atividade pode servir para isso, para desacelerar, inclusive o momento da refeição, como a doutora Ana falou, né. Se a fase do alerta não for contida, a gente entra numa fase de resistência. Por quê? O organismo está bombardeado por muitas coisas durante o estresse, né? E aí entra na parte do Dr. José Vitelli. Uma dessas substâncias que são bombardeadas o tempo todo é a adrenalina. A adrenalina faz com que o nosso coração acelere. Para quê? Para jogar mais sangue para as nossas pernas, para a gente correr do leão, né? Ou para os nossos braços, para a gente também dar soco no leão e matar o leão, né? O que acontece se isso fica o tempo todo, né, sendo feito? O nosso organismo, ele se desgasta fisiologicamente. E aí, quem vai sofrer num primeiro momento? O nosso coração, né? E aí, a taquicardia, que antes era normal numa situação de alerta e de enfrentamento, ela passa a ser uma arritmia desregulada, né? Uma questão mais de patologia mesmo. Então, a gente precisa identificar essa fase. Por quê? Né? Quando passa da resistência, que é essa fase que eu estou explicando, o nosso organismo começa a entrar numa quase exaustão, né? E aí começam já os problemas mais graves do estresse. Os problemas de pele, né? Perda de cabelo, né? Por exemplo, problemas gástricos, né? Gastrite. E aí entra na parte também que conecta todos nós no ProBem. A cardiologia, a psicologia, a nutrição, para verificar o que a gente pode fazer para corrigir esses detalhes aí, né? Então, tem o exame clínico lá, o exame de sangue que o doutor Vitelli passa, a análise da alimentação pela Ana e a análise das estratégias de enfrentamento da vida no dia a dia, né? E aí a gente tem que analisar também se a pandemia é culpada de tudo, tá, gente? A gente não pode colocar dessa maneira. Por quê? Às vezes, a situação de isolamento, ela aflora um problema que já existia antes. Por exemplo, entre um casal. Então, o conflito conjugal, ele já existia, às vezes, antes da pandemia. A pandemia, ela só é a ocasião
para que o problema aconteça e a dificuldade de enfrentar o problema se torne uma questão a ser resolvida. Isso é possível da gente identificar e tratar adequadamente. Tá? Deu para entender? Muito interessante, muito boas suas colocações. E eu tenho até uma pergunta aqui da Aninha Barros. Ela quer saber qual a hora de pedir ajuda a um profissional de saúde. Como é que eu vou saber que está na hora de bater na porta do médico, de pegar o telefone e ligar? Acredito que isso é muito relativo. Na verdade, qualquer alteração que você percebe que não é normal, porque ninguém conhece melhor seu corpo do que você mesmo. Então, se você, por exemplo, vê que tem alguma alteração, algum sintoma diferente, palpitações, que são os batimentos cardíacos acelerados, por exemplo, falta de ar, está tendo queda de cabelo, aumento de peso, um aumento importante de peso, não está dormindo bem, se está estressando, está apresentando assim muita ansiedade, que não era normalmente na sua rotina o que acontecia, logicamente, esses são gatilhos que podem, se não tratados de forma precoce, podem evoluir para casos mais graves, já patologias mais complexas. Então, qualquer alteração, por mínima que seja, já chama atenção e isso depende da pessoa. Eu acredito que se você sente apresenta algum desses sinais, algum desses sintomas, está na hora de você agendar uma consulta com um profissional da área. No caso da psicologia, eu costumo dizer o seguinte, que não é problema você ter problema, né? O problema é você não ter habilidade para resolver problemas. Então, é importante você identificar o início de um sofrimento, uma dor emocional, um problema. Você está experimentando uma insatisfação. E se você tem habilidade para resolver aquilo, resolva, né? Você também, no caso da psicologia, não precisa procurar um profissional por qualquer coisa, porque você já aprendeu a resolver problemas antes de forma adequada. A questão é que algumas pessoas, elas vêm resolvendo problemas de forma inadequada, não são bem-sucedidas na resolução de problemas. Então, quando elas enfrentam um problema mais difícil, elas paralisam, né? Ou elas têm tipos de enfrentamento que não trazem consequências boas em curto prazo. Por exemplo, elas são agressivas, irônicas, são manipulativas na forma de resolver o problema quando envolve outras pessoas. Ou tentam resolver de uma maneira que traz prejuízo em longo prazo, né? Como se fosse uma armadilha. Ela acha que fazendo de tal jeito, vamos pegar um exemplo na parte se ela comer de tal coisa, né, ou tal quantidade, ela vai resolver um problema, por exemplo, do tédio, isso vai livrá-la daquela situação, né, daquela emoção negativa. Mas isso traz consequências em curto, médio e longo prazo, que precisam ser avaliadas. E aí, né, quando o problema começa a progredir, né, quando ela não tem capacidade de resolver aquilo, é a hora de procurar um profissional, porque, com certeza, todos os condôminos que estão nos ouvindo, o sofrimento já bateu a porta, no sentido de que você já fez tudo o que você podia fazer, né? E aí é a hora de buscar ajuda profissional, ter a humildade de reconhecer que você não está conseguindo lidar com aquilo, né? E procurar, no caso, ajuda profissional. José Vitelli, tem uma pergunta aqui de um cliente nosso, dizendo o seguinte, que ele tem arritmia, mas nunca acusa nos exames. Essa pergunta é interessante, porque o que acontece? Os exames que Elisângela, né? Elisângela deve ter realizado, provavelmente são eletrocardiogramas. O eletrocardiograma faz um registro gráfico da atividade elétrica do coração num momento específico. Então, se você está assintomática nesse momento, não está sentindo nada, provavelmente o eletrocardiograma será normal. Agora, o que acontece? Existem outros exames mais complexos
que podem identificar se realmente você tem esse tipo de alteração do ritmo cardíaco. Lembra que a arritmia é quando o ritmo cardíaco não segue um padrão regular dos batimentos, né? De forma bem sintética isso. Então, quais exames você poderia fazer? Existe um exame chamado Holter, de 24 horas. Esse exame é como se fosse um eletrocardiograma, porém, ele consegue fazer um registro gráfico de toda essa atividade elétrica durante 24 horas, ou seja, durante o dia e também durante o sono. Alguns pacientes podem apresentar arritmias, principalmente durante o sono. Por quê? Porque está muito relacionada ao distúrbio do sono, principalmente aqueles pacientes que roncam. É a chamada apneia, síndrome de apneia ou hipoapneia obstrutiva do sono. E nesses casos, durante o sono, a pessoa ronca, tem hipóxia, dessaturação, ou seja, a quantidade de oxigênio diminui, e aí no Holter aparece que pode realmente ser constatada a presença de arritmia. Outro exame que pode ser feito, um teste ergométrico. Geralmente o eco é mais para avaliar anatomia, morfologia, e função também das válvulas, anatomia e a morfologia do coração. Causa uma sobrecarga cardíaca, um esforço, é induzido um esforço cardíaco durante a corrida, tanto do teste da esteira ou da bicicleta, e nesse caso a gente pode avaliar se durante o teste de esforço aparecem alguns episódios de arritmia. Então, são algumas ferramentas, já que você fez o Holter e o ecocardiograma e não deu alteração, aí pode fazer o teste ergométrico. Caso você apresente alguma alteração, por exemplo, de joelho, alguma alteração ortopédica que impossibilite a realização de teste ergométrico, de você correr, por exemplo, pode fazer em forma de bicicleta, esse teste ergométrico, fazer outro exame chamado ecocardiograma sob estresse farmacológico, onde é injetado um remédio que acelera os batimentos cardíacos e a gente avalia também resposta isquêmica do seu coração. Tá? Então, são algumas alternativas que podem ser utilizadas para identificar se realmente você tem ou não tem essa arritmia. Lembrar que situações de estresse também podem causar episódios de palpitações, taquicardia, e que não é necessariamente patológico, é uma resposta fisiológica a uma situação de estresse pela liberação dessa cascata de hormônio, principalmente adrenalina, que tem uma incidência importante nessa atividade elétrica. Espero ter ajudado a responder sua interrogante, Elisângela, né? Muito bem, te agradeço. Nós estamos chegando quase no final do nosso encontro. Está sendo muito proveitoso, tem muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Carla, que está perguntando como lidar com essa avalanche de notícia ruim que a gente tem no dia a dia, 3.000 pessoas morrendo no mesmo dia, esse estresse que nos causa, falta de médico, falta de hospital, falta de oxigênio. Então, doutores, como é que a gente lida com isso? A gente tem que separar, né? Qual é também a gente chama isso de pizza de responsabilidades, né? Tem pessoas que tomam a parcela de responsabilidade numa situação como se fosse dela, né? Então, a gente tem que separar o que é, por exemplo, da responsabilidade do governo local, o que é da responsabilidade do governo do estado, o que é da responsabilidade do governo federal, o que é da responsabilidade dos profissionais de saúde, o que é da responsabilidade, enfim, de diferentes pessoas diante de uma situação. Porque senão a gente acaba, além de lidar com a notícia ruim, tendo que lidar com a manipulação que as pessoas fazem em relação a essas notícias. Então, isso costuma ser uma situação estressante também, né? E a gente tem que lidar com isso, buscando as fontes, evitando fake news, né? Evitando interpretações dos fatos de uma maneira tendenciosa a uma determinada direção. A gente tem que identificar qual é essa determinada direção.
e fazer as nossas opções, né? Porque lidar com essas questões também implica em escolher caminhos, fazendo decisões que são favoráveis ao nosso bem-estar. Isso cai dentro daquela questão que eu falei antes, do que eu posso fazer diante de uma situação e o quanto eu tenho que enfrentar aquilo por mim mesmo e o quanto eu tenho que acionar Ministério Público, movimentos sociais, sindicatos, etc. Porque senão eu vou ficar absorvido naquela situação, eu vou sofrer junto e eu vou sofrer na mesma intensidade. E aí imagina um médico, por exemplo, que sofre na mesma intensidade que o paciente está sentindo. Como é que ele vai poder ajudar o paciente? Né? É o princípio um pouco da despressurização da cabine do avião. Quando a cabine falta oxigênio e cai a máscara, né, a gente primeiro coloca a máscara em quem? Em você mesmo e depois coloca no outro. E depois a gente ajuda o outro. Né? Então, não faz sentido você querer ajudar tanto as pessoas, quando você também precisa se ajudar, precisa sair um pouco desse lodo, desse pântano de notícias ruins, erguer a sua cabeça e olhar no horizonte além disso. Né? Porque o mundo não é só isso. O mundo não é só o que passa na televisão. Né? Às vezes você pode relaxar com o seu cachorro, você pode lidar com as plantas, você pode fazer um telefonema para alguém que você gosta, você pode estar com o seu marido, com a sua esposa de uma maneira diferente, naquela direção que eu falei do contato do aqui e agora. Né? Eu acho que essa é uma boa dica para não se deixar atropelar por tantas coisas. Muito bem. Nós estamos aqui quase no nosso final, então eu gostaria que vocês falassem para nós. Tenho certeza que tem alguém nos nossos condomínios que estão interessado em ter mais informações acerca do PROBEM. Como é que nós vamos dar essas informações para os nossos clientes? Se alguém quiser contactar com vocês, como é que faz? Se é por grupo, se é individual, se o PROBEM vai ao teu condomínio, se é de forma virtual, presencial. Dá uma orientação para nós aí, por favor. A proposta do nosso programa de atendimento é baseada, é multidisciplinar, como vocês acabaram de conhecer o trabalho nosso. E, por exemplo, na parte cardiológica, como que funciona? O paciente, ele tem uma consulta inicial, onde é realizada uma avaliação clínica, laboratorial, com uma série de exames também, dosagem, assim, demograma, vitaminas, função renal, função hepática, colesterol, triglicerídeos, entre muitos outros. Além disso, um eletrocardiograma. E é realizado uma avaliação semanal, na verdade, um encontro semanal, que pode ser online ou presencial, durante um acompanhamento, que é um acompanhamento realizado durante 12 semanas. Após esse prazo, são refeitos exames onde no início aconteceu alguma alteração, pode ser um exame laboratorial, eletrocardiograma, e a gente avalia o impacto do acompanhamento, tanto cardiológico, estou falando da parte cardiológica, o Eliseu vai falar também da parte dele e da Ana, para avaliar e mostrar para, nesse caso, o condômino, o paciente, o impacto do programa com um enfoque multidisciplinar na saúde dele e da família. A parte da psicologia é bem parecida com a parte da nutrição, porque vai funcionar em grupos, né? Então, a gente tem 10 encontros de grupo e a gente vai estruturar isso de acordo com as regras de segurança, né, em função da pandemia. Na parte da psicologia também tem essa avaliação inicial do estresse, antes e ao final do programa, que o objetivo é reduzir a condição de estresse, né, e melhorar as habilidades de enfrentamento. Então, há uma avaliação do perfil do grupo, né, em termos de habilidades que a gente vai estar trabalhando. Por exemplo, habilidade de dizer não, habilidade de enfrentar uma relação abusiva, habilidade de enfrentar a questão das crianças, né, da pressão que, às vezes, os filhos exercem sobre a gente. Como relaxar, né, como lidar com os efeitos do estresse no corpo, a questão do sono também faz parte do programa. Então, isso a gente vai estar trabalhando ao longo de 10 sessões em grupo,
E é importante o trabalho do grupo porque a gente aprende uns com os outros. Às vezes o mesmo problema é enfrentado de um modo diferente por uma pessoa do mesmo condomínio ou de outro condomínio diferente. Então é importante a integração desses momentos. E gera também uma sensação de empatia diante dos problemas, né? A gente não se sente sozinho diante do nosso problema, a gente tem mais compaixão, né, pelo problema enfrentado pelos outros. Então é muito legal o processo de grupo, né? Então vamos lá, na nutrição, então, se assemelha bastante, né, com a psicologia. Nós vamos ter um encontro inicial e outro final de forma individual e 10 sessões em grupo. Então, né, durante essas sessões, nós vamos trabalhar o autoconhecimento, né? Eu costumo brincar, quem sou eu na fila do pão? Então, eu quero saber quem sou eu perante essa comida, como eu me relaciono com a comida, né? Depois, na segunda fase, a gente vem para a consciência, porque onde a gente entende que eu estou, eu consigo trazer melhor a consciência dessa situação. Então, o que que eu sinto, o que que eu penso relacionado à comida, como que eu me percebo, como que eu me vejo, né? Porque às vezes a gente se olha tão feio e, na verdade, eu começo a me culpar por eu estar com aquele corpo daquela forma. E na terceira fase, a gente vem trabalhando a intuição. Então, quais as sensações que esse alimento provoca, né, em mim? E a gente sempre nasce com a intuição de comer, né? Ninguém fala pra gente assim, agora é hora de parar, agora é hora de começar. A gente fala com a mãe através do nosso choro, do nosso resmungo, é quando ela nos dá o peito ou a mamadeira. E a gente vai crescendo e as questões sociais vão nos impondo, né? Essas horas e essas quantidades. E a gente acaba perdendo essa intuição do nosso corpo. Então, é aprender a ouvir o meu corpo, saber quando eu estou com fome, quando eu estou satisfeito, saciado. Então, nessa terceira fase, a gente trabalha isso. Então, são 3 fases e a gente vai trabalhar ao longo dessas 10 sessões. Ok, mais uma vez eu agradeço a vocês. Nós colocamos aqui o endereço do ProBem, que é o @programa.bem.estar, Instagram. E o telefone celular, 988-14-8910, para quem quiser fazer mais perguntas ou quiser continuar fazendo contato com vocês para obter mais informações. Vamos passar a palavra para Ana Flávia, que já está no horário do almoço. Nada melhor que relacionar isso com uma boa nutrição agora, né? E as damas primeiro. Verdade, verdade. Então, uma situação que eu quero deixar para você é não ficar se sentindo culpado o tempo todo que você está comendo. Quando você sentir fome, sente-se por 1 ou 2 minutos, por exemplo, e pergunta para você mesmo: o que que eu quero comer? É alguma coisa doce? É alguma coisa que seja azedo, picante, neutro? Qual o sabor que eu estou querendo comer? A outra pergunta que você se faz é: qual a textura dessa coisa que eu estou querendo comer? Macio, crocante, cremoso, é barulhento? E a temperatura disso que eu quero comer? Alguma coisa que esteja fria, gelada, quente, morna? Tudo isso interfere nos nossos tipos de fome. Então, a partir do momento que eu me interrogo em relação a isso que eu quero comer, eu começar a entender realmente quem eu sou perante essa comida e o que eu quero para mim. Então, agora é a hora do almoço, estamos meio-dia. Desejo para vocês uma alimentação saborosa, nutritiva e com muita atenção plena nisso que você está comendo. Mastigue devagar, não precisa ter pressa. E veja se seu prato está colorido. E o mais importante, se você está tendo prazer em comer isso que você colocou no prato. Você merece comer bem, no sentido de prazer, aquilo que você se dá. Então, bom almoço, boas refeições aí para frente e a gente vai se vendo. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube, agradecer ao Claudionor, né, da SECAD, pela oportunidade, e dizer que a gente precisa identificar, assim, ter uma consciência do que está acontecendo, vai muito na linha do que a Ana está falando, olhar mais para o que está acontecendo no nosso corpo, né, olhar mais para o nosso comportamento, para as nossas emoções, e depois de identificar isso, tenha coragem de enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Tenha coragem de falar o que você sente, né? Os estudos com pessoas na beira da morte trazem uma lição muito importante para a gente. Uma das principais coisas que as pessoas reclamam quando estão morrendo é de não terem sido verdadeiras, né, para com as outras pessoas. De dizer, eu te amo, eu gosto de você, ou eu não quero mais que você faça isso comigo, né? Isso que você faz me incomoda, né?
Isso fala, então, de uma estratégia de enfrentamento muito importante, né? Porque eu não falei antes, mas falo agora. A principal fonte de estresse de todas as pessoas, praticamente, são nas relações com as outras pessoas. Então, nessa coragem de ser você numa relação, você vai receber admiração das pessoas, quase sempre, porque você está sendo verdadeiro, né? Então, essa é a mensagem que eu trago nesse final, de agradecimento a todos que prestigiaram, que nos acompanharam, né? Que é consciência, coragem e amor, né? Consciência daquilo que você quer, daquilo que você está fazendo, dos seus sentimentos, coragem de expressar aquilo, de ser quem você é verdadeiramente, e com isso você vai receber amor sob a forma de admiração, de companheirismo, de gratidão das pessoas que estão, né, te cercando. E reforçar que nosso projeto surgiu de uma triade de pacientes, dos pacientes que chegavam com uma triade característica no consultório. Geralmente eram problemas cardíacos associados a distúrbios alimentares e problemas psicológicos. Então, por isso foi que surgiu essa ideia de integrar essas três especialidades e surgir o projeto. Então, tem uma frase antiga que fala que a saúde começa pela boca, e aí eu complementei, a saúde começa pela boca, passa pela mente e acaba no coração. Então, quando o coração para de funcionar, aí já era. Então, meus amigos, cuide bem da sua saúde, cuide também da sua família, e a gente fica à disposição em ajudar vocês, seus familiares e amigos. Foi um enorme prazer estar aqui hoje, compartilhar esse momento com vocês, né, nesse horário nobre, e agradecer mais uma vez a Cláudia Honor pela essa grata e enorme oportunidade. Okay? Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a vocês pela honra de ter visitado o nosso canal, de ter contribuído para a nossa saúde. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram, nos assistiram até agora. Peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube para fazer com esse vídeo vai ficar gravado, vai ser mantido no Instagram, no nosso YouTube, assim como outros vídeos importantes para a gestão condominial. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso Instagram e assistam os vídeos que nós temos postado. Mais uma vez, nosso muito obrigado e até um próximo bate-papo, até um próximo encontro com Condomínios e Negócios, patrocinado pela SECAD.